Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril, estamos começando o nosso programa pré-USDA. Vamos debater com os nossos consultores as expectativas para o relatório de oferta e demanda de abril do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será divulgado quinta-feira, dia 11 de abril, no começo da tarde. Estou com meus colegas, consultores de Safras e Mercado, a quem já cumprimento. Inicialmente, Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Um relatório que não deve ter muitas surpresas para o milho, não. Luiz Fernando Gutierrez Roque vai nos falar sobre soja. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Alessandro, Paulo, Elcio. Da mesma forma, acho que para só a gente não deve ter muitas mudanças importantes aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre trigo, quem nos fala é Elcio Bento. E aí, Elcio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Se soja e milho já não tem novidades, imagina para o trigo, que é o finalzinho do ano comercial também, não deve ter nada de novo, não. Bom, vamos lá. E antes de compartilhar minha tela aqui para a gente falar dos números, digo para você se inscrever em Safras TV, no YouTube, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal. Inclusive, quinta-feira, depois da divulgação do relatório, a gente se reúne e faz o programa pós-USDA, debatendo os números. Vamos ver se dentro das expectativas ou fora das expectativas do mercado. Quinta tem vídeo pós-USDA. E safras.com.br, conheça a plataforma Safras. Todas as informações para o agronegócio estão lá, o trabalho desses colegas que estão no vídeo e de outros colegas analistas, consultores, assim como nossa agência de notícias e um show de informações para você tomar as melhores decisões no agronegócio. Vou compartilhar a minha tela aqui para a gente iniciar falando da soja. Bom, o relatório agora de abril, produção americana não muda, eu acho, né? 113,35 milhões de toneladas, não tem expectativa do mercado em relação a isso, porque já é uma produção consolidada. Estoques americanos 23, 24, o mercado espera na média, sempre tem a consulta entre o pessoal do mercado, tem a expectativa mais baixa, a expectativa mais alta, se faz uma média 8,68 milhões de toneladas. Em março, o departamento colocou 8,57. Falando de estoques globais 23, 24, 112,6 milhões de toneladas, a expectativa média do mercado na soja. Em março, eram 114,3. Produção brasileira 23, 24. O mercado espera, na média, um corte significativo aí de 155 para 151,7 milhões de toneladas. E a produção da Argentina, 23, 24, o mercado espera, na média, 50,2 milhões de toneladas, em linha com o relatório passado, que era 50 milhões de toneladas. Luiz, tudo contigo, o que pode apresentar o departamento? Pois é, Alessandro, esse relatório de abril não costuma trazer grandes mudanças, né? A gente percebe, né, que na expectativa do mercado, a principal mudança é com relação à safra brasileira. Mas também há um bom tempo a gente entende que o USDA está defasado com relação à safra brasileira, né? A gente trabalha muito mais próximo de 150 e o USDA está com uma régua um pouquinho mais alta. Então, se vier aí esse número 151, 152, eu acho que faz sentido, embora eu ache que o USDA não vá cortar tanto a safra. Mas eu acho que faria sentido, mas também não acho que isso faria com que o mercado subisse. Porque o mercado agora, né, de alguma forma, já precificou a safra sul-americana, né, embora possa ter alguma mudança ainda, ela não deve ser relevante a ponto de mudar o rumo do mercado. E o mercado agora, a partir de abril, centraliza as atenções na nova safra norte-americana, que começa a ser plantada aí daqui a alguns dias, aí na segunda quinzena de abril. E para o quadro americano, que é o que importa agora, a gente está falando de número de safra velha ainda, não vamos ter número de safra nova ainda nesse relatório de abril, é só no relatório de maio que usa atrás o primeiro número com relação à produção. E a gente está vendo pela expectativa do mercado que não existe uma grande mudança sendo esperada. É uma mudança muito pequena aí para estoque americano, que deve ser um pouquinho maior, 100 mil toneladas a mais, não muda nada o quadro de oferta e demanda americano. Então, realmente, eu acho que a atenção principal desse relatório específico de abril é em cima do que o USA vai fazer com a safra brasileira. Não, de novo, que isso vá mudar muita coisa daqui para frente, porque, como eu falei, o relatório de abril não costuma trazer mudanças importantes, porque é um relatório aí que tá bem na mudança de atenção do mercado, né? O mercado saindo da safra sul-americana, indo para a safra norte-americana, mas como ele não traz ainda um número para a safra nova dos Estados Unidos, ainda é especulação, então é um relatório que não deve trazer
grandes impactos para o mercado, a não ser que a gente veja uma surpresa aí daqui a pouco, USDA elevando a safra brasileira ou cortando 5, 7 milhões da safra brasileira, o que eu acho que não vai acontecer, mas fora isso é um relatório que deve ser relativamente neutro para o mercado, então como o mercado já está olhando para a safra nova americana. Maravilha, mudando aqui para o milho. Vamos ao milho agora, então. Temos aí no relatório passado, produção americana 389,69 milhões de toneladas. Os estoques americanos 23, 24, na média o mercado espera arredondando 53,5 milhões de toneladas, e no relatório passado eram 55,17. Vamos para os estoques globais 23, 24, o mercado na média trabalha com 317 milhões de toneladas, portanto, espera um corte em relação a março, que eram 319,6. Vindo para a safra sul-americana, o mercado na média espera um corte para a produção brasileira 23-24, que em março o departamento colocou em 124 milhões de toneladas, e agora o mercado espera 122,1. Produção da Argentina 23-24, o mercado espera na média 55,3 milhões de toneladas, e em março eram 56 milhões de toneladas. Paulo Molinari. Bem, é um relatório que tem aí no seu ponto central a boa exportação semanal americana, desde janeiro, né? Perto de 1 milhão de toneladas por semana, agora melhorando, ficando 1 milhão de toneladas por semana, acima de 1 milhão de toneladas por semana, e o acumulado da exportação americana está apenas 10 milhões de toneladas da meta, que é 53, projetado pelo USDA para esse ano. E faltam ainda 4 meses para fechar o ano comercial. Então, essa queda de estoque tem a ver com uma exportação, provavelmente com uma melhoria na estimativa de exportação americana, até porque o Brasil não está exportando praticamente nada, né? Está completamente fora do mercado, não consegue preço para exportação, e então a demanda está indo para a Argentina e Estados Unidos. Então é justificável o corte de estoque, que meio que já está precificado no mercado. Teria um ponto altista se esse corte de estoque se fosse maior do que isso, mas mesmo assim ainda se trata de um bom estoque americano. No Brasil, um corte de produção é também justificável por causa da situação do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Estão passando por uma estiagem bem forte, né? Essa semana aí com um pouco de chuva, mas ainda não foi suficiente para regularizar. Então, algum corte de safra no Brasil é justificável nesse relatório, se o USDA cortar nesse relatório, né? E a Argentina aí também algum corte de produção, devido a um forte ataque de cigarrinhas nesse ano. A cigarrinha chegou à Argentina, ela realmente é drástica, né? O argentino não tem muito costume de passar inseticida nas lavouras, e a cigarrinha exige muitas aplicações. O argentino foi talvez pego relativamente de surpresa, e talvez a safra da Argentina seja até inferior às 55 milhões de toneladas, apesar de ser ainda uma ótima safra. Então é um relatório que pode realmente confirmar alguns cortes da América do Sul e também algum corte de estoque, todos eles são justificáveis nesse momento. Beleza, Paulo? Mudando aqui para o trigo, falar com o Elcio Bento. Bom, temos aí a referência de março da produção americana 23-24, safra velha 49,3 milhões de toneladas, estoques americanos 23-24 na média, o mercado espera para o trigo 18,6 milhões de toneladas, e em março eram 18,3. Aí a gente vem para os números globais, estoques 23-24, mercado espera praticamente um pouco a mais apenas na média do que em março, que era 258,3, e o mercado espera na média 258,6 milhões de toneladas. Elcio, parece que não se espera grande coisa desse relatório. Não se espera, né? Como a gente falou, a gente está praticamente já no final do ano comercial, então são aqueles eventuais ajustes finos que ainda se possa fazer, ou alguma alteração no lado da demanda. Quando a gente fala lá da demanda, no caso norte-americano, você vê esse leve aumento de estoques, se justificaria pela baixa competitividade norte-americana em relação ao trigo da Europa, da Rússia, enfim, da Europa, Mar Negro, de modo geral.
Então, isso pode, sim, a gente ter alguma redução de exportação norte-americana que justificaria essa elevação dos estoques. Em termos globais, se a gente vê a estimativa do mercado, praticamente a alteração que tem aqui é estimada aqui nos Estados Unidos. Se a gente pegar aqueles países que a gente acompanha aqui nas safras mais de perto, que é o Brasil e a Argentina, é possível ainda algum ajuste dos números norte-americanos, dos números do USDA, em relação ao que a gente estima aqui, especialmente na Argentina, porque os Estados Unidos projetam a safra um pouquinho acima do que as safras da Argentina projeta aqui, o que nós projetamos aqui com as safras na Argentina. Fora isso, o mercado já olha para a safra nova. A gente tem condições aí de lavouras norte-americanas que são bem melhores do que os últimos anos, né? Mesmo que o clima não seja perfeito, quando a gente vê as condições de lavouras, hoje 56% estão entre boas e ótimas. No mesmo período ano passado, ou da safra passada, a gente tinha 26%. Então, uma safra que, mesmo com a queda de produção, né, uma queda de área plantada, perdão, vem caminhando com boas condições climáticas. Então, acho que o relatório deste mês de abril, muito pouco que vai se alterar, porque o mercado já está muito olhando a safra nova, a própria safra da França, com condições climáticas bem complicadas. A França é a quinta maior produtora de trigo, então tem muita coisa que pode acontecer agora para a safra nova, mas olhando esse relatório, praticamente a gente está mais olhando já para o retrovisor, e por isso não deve ter grandes alterações, não temos muito o que falar desse relatório de trigo agora em abril. Vamos aguardar, sempre pode vir surpresa aí, em se tratando de USDA, do USDA. Bom, vamos falar só uma rodadinha final aí de Bolsa de Chicago, começando pela soja em grão, que nesse momento opera a 11,75 3/4, com uma queda de 0,5%. Luiz, a soja trabalhando aí abaixo dos 12, né? Não necessariamente, Alessandro, se posicionando frente ao relatório, porque eu acho que não vai ser um relatório que vai trazer impactos, como a gente comentou, né? Um relatório que tende a ser neutro, salvo alguma surpresa, e o mercado já olhando para clima nos Estados Unidos, né? Para se preparar para o início do plantio. Se o clima for positivo, o mercado pode buscar os 11,50 ou até um pouco menos. Se o clima for negativo, o mercado naturalmente vai encontrar algum suporte. Então, agora tudo é safra norte-americana, tudo é plantio norte-americano e clima nos Estados Unidos. Então, de novo, relatório que não deve trazer impactos importantes aí, pelo menos para Chicago. Bom, vamos falar do milho aqui. O contrato maio, Paulo, está operando a 4,30 e um quarto, queda de 1,2%. Pois é, Alessandro, você veja, uma redução de área muito forte nos Estados Unidos, que 5 milhões de acres é um bom corte de área, uma projeção de queda de estoque amanhã por uma boa exportação, e mesmo assim o mercado não sobe, né? Então, essa é a visão mais clara que o mercado não vê ainda um cunho altista para preço do milho, sem um fato novo. Então, a partir do dia 20 deve começar o plantio no meio oeste americano, começou no Texas, sempre começa mais cedo, mas no meio oeste deve começar a partir do 20 de abril, tem boas chuvas nesse mês de abril, as temperaturas vão subir bastante na próxima semana, então vai ter as condições ideais para um plantio, um início de plantio precoce, e acho que é isso que o mercado está vendo, como o Luiz Fernando acabou de comentar. Passou a olhar precisamente o clima americano, e é muito simples, né? Um bom plantio, preço para baixo, um plantio com problemas, preço para cima. Beleza, passamos para o trigo. Elcio, olha aqui, o contrato maio operando a 5,57, baixa de 1,5%. Então, o mercado de trigo ainda muito próximo, né, dos pontos de suporte deste ano comercial, para esse contrato que a gente está fazendo agora. Para os contratos, de modo geral, a gente vê os preços bastante baixos. A pressão, o principal vetor aí vem de fora, dos Estados Unidos, a questão russa. A gente teve recentemente uma leve recuperação das cotações lá na Rússia e também já serviu para dar suporte para Chicago. Mas a gente teve essas recuperações, agora está devolvendo essas duas últimas sessões. Mostra também que, como o Paulo falou, sem um fato novo, e esse fato novo viria da safra nova, eventuais problemas de clima, isso pode sempre acontecer, mas sem algo novo, a conjuntura, os fundamentos do mercado ainda são para preços achatados em Chicago. Beleza, muito obrigado, senhores. A gente se reúne de novo na quinta-feira para fazer o programa pós-USDA, vendo os números. Se não houve mesmo surpresas, como o mercado espera, um relatório meio sem novidades, mas vamos ver que às vezes acontece, né? E eu lembro para você que os cursos
destes senhores e dos nossos outros analistas consultores estão na descrição do vídeo, lives, tudo tem na descrição do vídeo. Você clica ali, se informa para participar. E esteja junto com a gente nas nossas redes sociais, que também estão na descrição do vídeo. Muito obrigado, Elcio, Luiz e Paulo. Um abraço a todos.